Paz e luz, amados no Senhor e não só. Espero que estejam todos bem. Eu, por força de algumas situações que têm acontecido, escrevi recentemente no meu WhatsApp uma atualização de estado sobre o cuidado que os pais devem ter com os filhos, principalmente aqueles filhos que têm smartphones, ter um cuidado redobrado, e pais que têm filhos adolescentes. Eu dou aulas maioritariamente para adolescentes, também jovens, e tem sido regular os casos de crianças que acabam assistindo pornografia, né? Hoje nós vivemos numa sociedade totalmente erótica, uma cidade erotizada. Só tu saís para a rua e tu já das conta que a nossa sociedade é erotizada. E parei propositadamente para gravar o vídeo, porque acho que falar acaba sendo mais impactante. Tem que ter cuidado com os históricos dele, né? Tem que ter cuidado com os vídeos, que hoje eles colocam código para tudo. E os nossos pais, por exemplo, viveram numa cidade que não tinha esses meios, não tinha essas condições. E hoje eles têm a um clique, têm o Wi-Fi em casa, têm um smartphone cheio, todo ele criptografado, ele é cheio de códigos, né? Não sei se esse é o termo que os informáticos usam, mas tem que ter um cuidado redobrado. Por quê? Porque desde muito cedo eles já começam a ter contato com essas coisas. E eu digo sempre, quando eu falo sobre esse assunto, que a diferença é que eu, por exemplo, que posso dizer que sou de uma sociedade menos digital quanto essa, não tive telefone com 12 anos, e acredito que muitos dos pais também são de uma cidade pior que a minha. Normalmente, em matéria de sexualidade, a mente, o corpo é preparado antes da mente. Acho que isso é, não sei, um psicólogo teria mais condições para falar, mas normalmente é assim. O corpo primeiro é preparado, depois a mente. Hoje é diferente, porque eles tendencialmente têm a mente mais preparada e só depois tem o corpo, porque ele, antes que a mente dele desperte tendência para o sexo, ele já tem músicas, filmes, vídeos, vê novelas. Nós temos hoje, normalizamos a coisa das novelas. Você tem uma criança de 5 anos, vai lá, 4, 5 anos, a dançar aquela música Me Chuparam. Estranho demais isso. E os pais aplaudem essa parece que não, é só está a dançar o beat, não tá. Como é possível que alguém está a dançar o beat e não está a dançar a letra? Ela não está a entender a letra, mas aquela letra está a ficar enraizada na mente dela. Você vê? Então, os nossos pais deveriam ter cuidado com isso. Deveriam ter muito cuidado com isso, porque estão a preparar mentalmente as crianças para o sexo, e quando elas estiverem fisicamente preparadas, corporeamente, os hormônios delas crescerem, elas não vão conseguir lidar com aquilo, e a única forma que encontrar é de satisfazer aquilo. Por quê? Porque é muito difícil tu combateres algo que a tua mente já está preparada para fazer. Okay? É muito difícil quando a tua mente já está preparada para fazer alguma coisa e depois o teu corpo está-se a despertar. Então, hoje, por causa disso, quando eles chegam aos 11 anos, com os hormônios, alguns 11, 12, 13 anos, tendencialmente eles vão fazer isso, vão procurar satisfazer se masturbando, e hoje com um monte de lixo que se coloca na internet, com ideias de que a masturbação é normal, essa coisa toda, coisa que na verdade não é, que se fosse boa coisa, não sei. Então, eles, por
por conta disso, procuram pornografia para acabarem vendo isso, se excitando, se masturbando. Cuidado excessivo, eu já, desde o ano passado, né, 2019, que acompanham casos. Os filhos normalmente bloqueiam os pais, os filhos mais adolescentes bloqueiam os pais nas redes sociais. O pai às vezes não percebe, mas o pai não consegue ver a atualização do estado do filho no WhatsApp. Eu tenho vários casos assim, conheço vários casos assim. Já levei, inclusive, a situação de uma aluna minha. Tive que sentar com os pais não, com a irmã mais velha, para a irmã mais velha depois chamar atenção. Porque, primeiro, é que você é professor e às vezes não sabes como é que os pais lidam com isso, parece invasivo. Mas é uma forma de alertar os pais que quando se trata de forma errada o sexo, quando o sexo se banaliza, uma criança já não consegue respeitar o sexo como tal, é porque ela vai ter um percurso de vida difícil. As sociedades, isso é histórico, as sociedades sempre se desestruturaram num ponto de vista na mesma proporção que o sexo se desestruturou. Sempre que uma sociedade banaliza o sexo, é porque aquela sociedade vai corromper tudo. Alguém diz que, sei lá porquê, mas sempre que a Bíblia, as Escrituras, aqui isso é um pouco o que eu sou, né? As Escrituras sempre que vão elencar um conjunto de pecados, os pecados sexuais são os primeiros, talvez por causa de ser a área mais afetada pelo homem, né? Porque a primeira vergonha que eles tiveram foi deles terem visto que estavam nu, e foi a primeira coisa que Deus fez foi cobrir a nudez deles. Então, tanto quanto uma sociedade, uma pessoa, quando ela não respeita os limites do sexo na vida dele, não respeita as leis naturais primeiro, científicas, não sei porque essas estão sempre a alterar, mas quando não respeita as leis naturais e principalmente as divinas para o sexo, saber que sexo é por casamento, ok? Isso parece muito arcaico, mas é a verdade, sexo é por casamento. E quando alguém não respeita isso, quando uma sociedade para de respeitar isso, quando principalmente crianças começam a desrespeitar isso, é perigoso, você está a destruir ele. Lógico que a atenção na escola não vai ser a mesma, porque ele já tem alguém na escola com quem ele começam mais cedo a se excitar durante 1, 2, 3 anos. Chega um momento que ele não tem estrutura psicológica para suportar isso, então faz. Ok? Então, muito cuidado mesmo. Temos que ter muito cuidado. Meu conselho aos pais é cuidado redobrado para isso. Eu não falo de assuntos sociais constantemente, mas é uma situação que me tem preocupado. Crianças têm cada vez mais cedo visto aderir à pornografia. O que elas têm feito nas redes sociais não é muito bom. Eu sou o irmão mais velho de adolescentes e eu não aceito e acompanho, e volta e meia vou dar uma olhadela às redes sociais deles. Os pais têm que fazer isso, têm que ir para repreender, não que eles talvez deixem de fazer, mas a repreensão vai lhes ajudar a ter medo. A criança tem que ter medo. Quando uma criança perde o medo é complicado mesmo, fica difícil lidar com ele. Ela tem que ter medo, tem que pôr pé, ela tem que ter medo ao ponto de mesmo se fazer apagar. Pelo menos esse medo tu tens que colocar no teu filho, para que ele saiba os limites, ao ponto, à medida que ele vai crescendo, saber os limites, saber o que pode e o que não pode. Então, se tu deixares que as coisas andem assim, não sei onde é que isso vai dar. Ok? Então, pais, tenham atenção com isso. Os vossos filhos ouvem com quem vossos filhos andam e o que os vossos filhos seguem. Redes sociais é um campo extremamente minado. Se nós adultos não conseguimos lidar normalmente com isso, imagina as crianças. Fico a aviso.